Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que pode realmente mudar o jeito de ver a vida cristã. Veio de uma mensagem em áudio que a gente analisou, sabe? O foco é: e se o centro não for doutrina, nem regras, nem poder, mas sim uma pessoa, Jesus Cristo, e o amor que a gente tem por ele? Exato. É uma inversão interessante, né? Colocar o amor bem no centro de tudo. E a nossa exploração aqui é tentar entender como essa visão de se relacionar com Cristo como pessoa transforma a fé. A ideia aqui não é só sobre crer, sabe? É sobre amar, ativamente. Parece simples, né? Mas pensar na vida cristã como uma pessoa, nossa, isso convida a pensar diferente mesmo. Com certeza. É um convite a um relacionamento, não só a um conjunto de crenças. A mensagem original já começa forte nisso. Diz que a vida é o próprio Cristo. Mas o ponto-chave é: ele é uma pessoa. O áudio fala assim: vida, para nós, é uma pessoa. Isso, e faz uma analogia ótima. É diferente se relacionar com, sei lá, uma mesa e com uma pessoa de verdade, um colega, por exemplo. Verdade. Com gente tem que ter, bom, tem que ter sentimento, né? Amor. Pois é, e aí conecta com aquela metáfora bíblica do casamento. Cristo o noivo, nós a noiva. E como a mensagem diz, noiva e noivo precisam ter amor. Não funciona sem isso. Faz sentido. E a provocação do material é: o amor do noivo de Cristo a gente sabe que existe. Mas e o nosso? Será que nós, como a noiva, amamos o Senhor Jesus de volta? Fica a pergunta, né? Uma pergunta é profunda. E de onde vem esse nosso amor? Ele surge do nada? A mensagem aponta para a graça. Usa o exemplo de Paulo lá em Timóteo, quando ele diz que a graça do Senhor transbordou. Olha só, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Nossa, essa conexão é muito boa. É. A graça não só dá a fé para começar, mas também acende essa chama do amor. É mais do que só crer. Sim. E essa diferença entre crer e amar, a fonte explora bastante usando o Evangelho de João. Crer, tipo em João 1,12, é receber. É o primeiro passo, aceitar o presente. Certo. Mas amar é desfrutar desse presente. É ter intimidade com quem você recebeu. O áudio até cita aquelas promessas: se alguém me ama, viremos a ele e faremos com ele morada. É um passo além. Entendi. E aquela cena de Jesus com Pedro, depois de tudo, perguntando: tu me amas? 3 vezes. Sim, lembro bem. Parece que Jesus estava justamente focando nisso. Ok, você me recebeu, você crê. Mas agora o que importa é o relacionamento, o amor. Entendi. O amor como a continuidade ou aprofundamento da fé inicial. E na prática, como isso funciona? Que efeito tem? A mensagem fala de um constrangimento. O amor de Cristo nos constrange. Constrange. Parece negativo. Não, não. É no sentido de motivar, de impulsionar, bem forte, sabe? 2 Coríntios 5,14. Esse amor é tão forte que nos leva a não viver mais só para nós mesmos. Ah, entendi. Como o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Ele fala da vida dele, mas faz questão de incluir: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse me amou faz toda a diferença. Exatamente. É esse amor recebido que gera a resposta. Segundo o áudio, é essa força, o amor, que capacita até o sacrifício, seja o de uma mãe pelo filho ou mártires como Pedro, que o próprio Jesus indicou como seria o fim dele. Nossa, A fonte é bem direta nisso. O poder real está no amor. O amor pode tudo. E até diz: toda pessoa que ama Jesus dará sua vida por ele. uau. Isso realmente reforça a ideia central, né? Cristo como pessoa. Isso. Ele não é primariamente uma doutrina, um conjunto de regras, ou até mesmo dons e poder. É uma pessoa. O áudio descreve como uma pessoa eterna, totalmente amável. Usa até cânticos dos cânticos para ilustrar isso. Essa beleza que atrai o amor. Sim. E amar essa pessoa, então, significa querer o que ele quer. Alinhar nossa vontade. O áudio diz: para tomá-lo como nossa vida e pessoa, precisamos tomar seu desejo, o nosso. Isso é um desafio.
Com certeza. E levantam o alerta também mencionado lá. O risco de ter muito conhecimento, muita doutrina, mas um coração frio, distante dele como pessoa. É verdade. Um conhecimento que não se traduz em relacionamento. E qual a dica prática que a fonte dá para cultivar isso? Algo bem simples, até surpreendente. A sugestão é cultivar o hábito de dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Só isso? Parece que sim. Menciona que John Nelson Darby, um mestre bíblico conhecido, fazia isso constantemente. A lógica é que, sem essa base de amor pessoal, as outras práticas, bom, elas perdem a força, a eficácia. Entendi. A conclusão da mensagem é taxativa. Nada funciona a não ser que amemos o Senhor Jesus. Forte? E o convite final é esse: entregue-se para amar o Senhor. Simplesmente o ame. É o caminho mais seguro, mais rico. Então, resumindo tudo isso, parece que a grande virada é tirar o foco das regras, ou só do crer inicial, e colocar no relacionamento. Vivo, dinâmico, cheio de afeto com Cristo como pessoa. Exato. A experiência mais profunda, então, não viria só de saber sobre ele, mas de verdadeiramente amá-lo. Isso. E tem um alerta final no material que conecta tudo. Cita Apocalipse capítulo 2, sobre a igreja de Éfeso. Que perdeu o primeiro amor. Exatamente. O áudio argumenta que a degradação da igreja começou com a perda do primeiro amor para com o Senhor Jesus. Isso mostra o quão central esse amor pessoal é considerado. Quando o foco se desvia dele, mesmo para coisas boas, pode começar um declínio. Nossa, faz todo sentido. Impacta tudo, né? A fé, as práticas, o crescimento. Impacta tudo. É uma abordagem que reorienta a vida espiritual inteira em torno desse relacionamento. Isso deixa a gente pensando, né? Se a essência é amar uma pessoa, como isso muda a forma como a gente encara o dia a dia? As interações, as escolhas, até as dificuldades. Talvez não sejam só testes de obediência, mas, quem sabe, convites constantes para a gente expressar e aprofundar esse amor por Cristo. Fica aí a reflexão.